Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. A grande polêmica, poupar ou não poupar. 2024, calendário esfacelando clubes e jogadores e a gente debatendo sobre retirada ou não de atletas importantes numa equipe competitiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, volto a falar a respeito do nosso glorioso, que ontem entrou em campo para enfrentar o Grêmio com John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga e o Marçal na lateral esquerda. No meio-campo, uma dupla diferente de volante. E aqui está o ponto central do vídeo. Tivemos Danilo Barbosa e Tietê. Gregory e Marlon Freitas não saíram do banco de reservas. Mais pra frente tivemos Luiz Henrique, Matheus Martins, Almada e Tiquinho Soares. Um time que hoje não é considerado titular, embora tenha peças de qualidade. E muita gente reclamou justamente da falta dos volantes, Gregory e Marlon Freitas, entendendo que Danilo Barbosa e Tietê não fizeram uma grande partida contra o Grêmio. Tudo bem, os volantes não jogaram tão bem, mas por que Gregory e Marlon Freitas não saíram do banco de reservas? Galera, quando a gente começa a debater em cima de aspectos que não temos como dimensionar, o debate parte de uma premissa equivocada. Gregory e Marlon Freitas são importantíssimos no Botafogo hoje e seriam em qualquer clube da Série A do futebol brasileiro. Acontece que tem uma comissão técnica, tem fisiologista, tem muita gente com dados importantes, com tecnologia, trabalhando lado a lado, observando os atletas a todo momento. E se o Gregory e o Marlon Freitas não entraram em campo ontem, não quer dizer que eles estão machucados, mas pode querer dizer que os dois precisavam de um descanso depois de desgaste intenso. O Marlon Freitas estava suspenso na rodada anterior no Campeonato Brasileiro e não jogou contra o Fluminense. Atuou o tempo inteiro contra o São Paulo no Morumbi na quarta-feira pela Libertadores, um jogo que parecia uma decisão de campeonato, valia uma vaga na semifinal da competição internacional. E o Marlon Freitas tem muito tempo jogado já em 2024, alta minutagem, como falam hoje. O Gregory é amado atualmente pela torcida do Botafogo pela intensidade que entrega em campo. É o tempo inteiro marcando, sai para o jogo, tem qualidade. Essa intensidade cobra um preço. Então o Gregory jogou muito contra o Fluminense, foi importante, um dos responsáveis pela vitória já no fim da partida, marcando lá em cima. Jogou muito contra o São Paulo, saiu com câimbras e ontem em Brasília nem pisou no campo. Se o Arthur Jorge tivesse poupado por poupar, vendo que o Botafogo não conseguia desenvolver um grande futebol e ainda poderia correr alguns riscos no contra-ataque, em algum momento ele poderia pensar em botar a dupla de volantes titular em campo contra o Grêmio. Mas eles não pisaram em campo. E aqui eu estou até falando algumas coisas que falei no vídeo mais longo, de análise pós-jogo, que foi ao ar às 4h30 da manhã, mas é porque o vídeo é justamente para falar sobre poupar ou não poupar. E o Arthur Jorge pode ser criticado, Fabiano? É óbvio. Vou falar aqui, já falei no vídeo mais cedo. Estratégias. O Botafogo tem jogadores de qualidade e com os jogadores que tem, mesmo modificando a equipe, o Arthur Jorge pode encontrar soluções melhores do que encontrou ontem contra o Grêmio. Então a questão não está em criticar ou não criticar o treinador ou as ideias do treinador. O Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro com 57 pontos, um a mais que o Palmeiras que tem 56, e o Botafogo está na semifinal da Libertadores, o Palmeiras não está, o Flamengo não está. Por ter um ótimo elenco, por ter uma gestão eficaz no momento e por ter um ótimo treinador, o Botafogo hoje briga em duas frentes importantíssimas no futebol brasileiro e sul-americano. Mas o treinador também erra, e quando erra, pode ser criticado por isso. Então, estrategicamente, para mim, ontem ele errou contra o Grêmio, vendo que o time de Renato Gaúcho reforçou a marcação, tirou os jogadores mais frágeis com relação a essa parte de pegada no meio-campo. Ele tirou o Dodi, botou o PP, tirou o Monsalve, colocou o Edenilson, substituiu o Soteldo com o Aravena, saiu do 4-4-2 com uma marcação um pouco mais fraca, partiu para um 4-2-3-1. O treinador Arthur Jorge deveria ter identificado isso e conseguido outras soluções para o Botafogo fazer os gols.
O Glorioso, por exemplo, poderia ter tido no primeiro tempo o Matheus Martins mais fixo pelo lado esquerdo, como um extremo, Luiz Henrique na direita, com a Almada por dentro, o Tiquinho Soares como centroavante. Então, Luiz Henrique, por característica, poderia vir trabalhar mais por dentro, como um meia em alguns momentos, com a Almada às costas dos volantes, para o Botafogo desenvolver o jogo por ali, com o Matheus Martins fazendo dobradinha com o Marçal, até porque a característica do Marçal não é subir tanto. Então, às vezes, ele chega perto da linha de fundo, mas não cruza ou não parte para o drible, como o Alex Telles pode partir. Ele não entra em diagonal, como o Cuiabano entra para finalizar ou cruzar por baixo. Característica do Marçal. Já que ele tem essa característica e o Matheus Martins é um ponta de origem, a estrutura do Botafogo ofensivamente poderia ter sido outra e poderia ter dado certo. Contra o Fluminense, no primeiro tempo, não deu tão certo, embora o Tietê tenha dado um bolão para o Matheus Martins, que poderia ter feito gol ou rolado a bola para o Tiquinho Soares fazer. E no segundo tempo, com a entrada do Júnior Santos contra o Grêmio, o Botafogo poderia sair desse 4-3-3 para um 4-4-2, aí sim, por característica, com o Júnior Santos explorando como um segundo atacante ao lado do Igor Jesus, já com a saída do Tiquinho Soares. Poderia abrir por um lado sim o Savarino, por outro lado o Luiz Henrique, Júnior Santos segundo atacante e o Igor Jesus como centroavante. O Arthur Jorge poderia ter tentado de outra forma vencer o Grêmio, poderia ter procurado outras alternativas. Então a questão aqui não está em criticar ou não criticar o treinador, mas está nessa condição que estamos criando dos jogadores terem que atuar em todas as partidas. Então o Botafogo não tem elenco. São jogadores que podem crescer de produção porque já mostraram em outros momentos. Danilo Barbosa, Tietê e outros. Mas, mesmo que não estejam jogando tão bem, o Botafogo, de fato, precisa mesclar. Não tem como jogar todas. E embora sejamos líderes do Campeonato Brasileiro, estejamos na semifinal da Libertadores, ainda não temos garantia de nada. É tudo realmente muito difícil, não só para o Botafogo, para outros clubes do futebol brasileiro. Mas o Botafogo está a 3 jogos do provável maior título da história do clube. Não vale arriscar para frente. Um título que vale a entrada em 2 mundiais. Além das comemorações em si, além da festa, além de uma Libertadores na prateleira de troféus, o Botafogo ainda pode chegar a 2 mundiais. Então tem que fazer tudo com muito critério no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E não é simples. Tanto não é simples que o calendário cobra. O Flamengo não poupou em vários momentos. Chega ao final de setembro com o elenco esfacelado fisicamente, fez contratações como o Botafogo fez, ainda não encaixaram, o Flamengo já está fora da Libertadores. O Botafogo vai pegar o Peñarol. O Flamengo não disputa, no momento, o título brasileiro. Pode vir a disputar ali na frente, espero que não. No momento não disputa. O Flamengo está na Copa do Brasil e a torcida pedindo fora Tite. O Palmeiras já saiu da Libertadores e para o Botafogo e saiu da Copa do Brasil. Para o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro agora e precisou de 2 pênaltis ontem, um muito do sem vergonha, para vencer o Atlético Mineiro. O Fortaleza acreditou que dava para brigar em 2 frentes em determinado momento. Não é líder do Campeonato Brasileiro e saiu para o Corinthians na Sul-Americana perdendo os 2 jogos. Reitero, a questão não está no poupar ou não poupar. Estratégia e como utilizar o elenco da melhor maneira com as peças que tem, que são boas. Ontem no Botafogo entraram simplesmente Alan, Alex Telles, Savarino, Igor Jesus e Júnior Santos. O elenco é forte. Vamos pra cima. Galera, um grande abraço para toda a torcida do Fogão em Brasília. Mais de 30 mil botafoguenses ontem. Na verdade tinha gremista lá, mas a torcida do Botafogo era a maioria, então muita gente no estádio Mané Garrincha. E no primeiro turno, a torcida alvinegra lotou o estádio em Cariacica e fez mosaico, como fez mosaico ontem em Brasília também. E eu vi gente falando que o Espírito Santo é perto do Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo teve 95% do público em Cariacica. E ontem, 95% do público em Brasília. Pode marcar na lua. A torcida do Botafogo é gigante e dá show em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, a torcida do Botafogo faz a festa, apoia e ontem deu mais um show no Distrito Federal. Parabéns à galera alvinegra no Centro-Oeste, galera. E hoje o aviãozinho passou no litoral paulista, hein? Te buscamos em casa, com o escudo do Fogão, o Morumbis do outro lado, falaram tanto da mística, trouxeram o aviãozinho pro Rio de Janeiro. E o avião passou em São Paulo também. Te buscamos em casa. A vaga na semifinal da Libertadores é nossa. Caraca, isso aí é uma foto, hein? Isso é
aí é uma pronta, hein? É pra ficar fraqueza, mas não tão fraca. Uma semana para descanso e preparação, o Botafogo tem que entrar ligado, focado para buscar a vitória contra o Atlético Paranaense no Paraná, sábado que vem. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!